O falecimento do Santo Padre, o Papa Francisco, é um momento de reflexão, de oração, de introspecção, para rogar ao Espírito Santo que nos mande um sucessor à altura dos desafios do nosso tempo. Momento também de gratidão pelo pontificado do Papa Francisco, que, como todo sumo pontífice, é um instrumento de Deus para responder às questões que nós precisamos para nos orientar e atualizar o Evangelho no nosso tempo histórico. Momento de renovar a fé na Igreja, na sua hierarquia visível e na pessoa do Papa, escolhido pelo Espírito Santo para nos guiar como Pai. Renovar a nossa filiação divina. Somos filhos de Deus, verdadeiramente, pelo batismo. E temos um Pai na terra, que é o Santo Padre, o Papa. Por isso, é muito importante que nós conheçamos e ecoemos o seu magistério. E é isso que eu gostaria de fazer numa série de vídeos, a começar pela apresentação da sua mais recente encíclica, que me parece um legado, um testemunho, um testamento da sua maneira de compreender o cristianismo, que é a Dilexit Nos, Ele nos amou, do último ano de 2024. É muito importante que nós leiamos diretamente os documentos magisteriais e não nos deixemos enganar pela mídia secular, que por culpa ou dolo não noticia devidamente os assuntos religiosos, ou porque os ignora, porque não sabe de teologia, não sabe de eclesiologia, não sabe de Bíblia e de tradição da Igreja, ou porque, conhecendo eventualmente os aspectos constitutivos da nossa fé católica, querem subvertê-la, querem deturpá-la, querem confundi-la. Então é claro que a mídia hoje em dia é um grande sinal de confusão e de contradição. Graças a Deus, a própria mídia nos dá acesso, a mídia digital, por exemplo, como esta da internet, nos dá acesso às encíclicas e aos documentos pontificais, além, claro, das edições. Então eu vou apresentar para vocês a doutrina social da Igreja no pontificado do Papa Francisco, a começar por essa última encíclica. Eu vou num caminho retrospectivo, por exemplo. Vou pegar essa última encíclica e começar a apresentar pontos-chave do seu magistério, tão preocupado com a justiça social e com a dimensão social da caridade, na fraternidade. Por isso, depois a gente vai ver a Evangelii Gaudium, que foi a primeira manifestação na forma de uma exortação apostólica sobre o apostolado, sobre o anúncio do Evangelho no mundo atual, e depois aquelas duas que são consideradas os pilares do seu magistério, que são a Laudato Si, sobre o meio ambiente, a crise ambiental, e a Fratelli Tutti, que é sobre a fraternidade e a amizade social. Essa carta encíclica Dilexit Nos, Ele nos amou, trata do amor humano e divino, do coração de Jesus. O tema central é o coração de Jesus. Se vocês leem com atenção o Evangelho, vocês percebem que o coração desponta constantemente, desde o Antigo Testamento. A única vez que Jesus usou a palavra aprender, ele se referiu a si mesmo dizendo: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. O coração de nosso Senhor, que nós amamos, que nós veneramos, chagado, coroado de espinhos por nós, com essa piedade tão extraordinária do Sagrado Coração de Jesus, que eu herdei da minha avó, que em tudo dizia: Sagrado Coração de Jesus, providenciai. É manso e humilde. A gente pode lembrar de imediato da bem-aventurança da mansidão. Os mansos herdarão a terra, não pela violência, não pela imposição, não pela guerra, mas pela atração do amor. E eu acho que isso sintetiza também o pontificado do Papa Francisco, que foi uma figura tão doce, tão serena, tão calma, tão despojada, tão humilde, e que nos voltou os olhares, que voltou os nossos olhares para os pobres, para os excluídos, para os pequenos da sociedade, para os órfãos. Nós nos sentimos de algum modo órfãos quando morre um Papa e desejamos ardentemente que ele seja logo
substituído por um novo Papa, que nós tenhamos uma cabeça visível no nosso corpo místico que é a Igreja. E o Papa Francisco encarnou essas virtudes da mansidão e da humildade no seu coração, tanto que valorizou o coração como núcleo fundamental da nossa piedade, da nossa espiritualidade. Ele lembra aqui nessa encíclica também, por exemplo, o fato de Maria, primeira e mais perfeita discípula de Nosso Senhor, que cultivava e guardava esses mistérios insondáveis no seu coração. O coração é o local não só do pensamento, da vontade e dos sentimentos, mas da integração de todos esses elementos constitutivos da nossa personalidade numa unidade integrada, em que às vezes são as ideias, às vezes são as ações, às vezes são os afetos que se tornam proeminentes, mas que no fundo há um núcleo unitário, em que a gente encontra uma unidade com o próprio Cristo. A gente se integra a si mesmo e ao mesmo tempo se integra com Cristo, que passa a palpitar no nosso coração pelo amor, e com isso nós amamos os outros. Nós reencontramos a nossa unidade, nela encontramos Cristo nosso Senhor, que habita no mais íntimo da nossa alma, e com isso encontramos os outros e amamos a Cristo nos outros, amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, por Deus, como o próprio Senhor nos ensinou. Nosso Senhor disse: do coração saem os pensamentos, os homicídios, os adultérios, as fornicações, os furtos, os falsos testemunhos, as blasfêmias. Nosso Senhor nos disse: onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Se olhaste para a mulher com olhares cobiçosos, já cometeste adultério com ela no teu coração. Ou seja, Nosso Senhor nos mostra a interioridade psicológica da nossa vida humana. Mostra essa intimidade que deve ser revestida simplesmente do mais puro amor, que é a presença de Deus em nós. Portanto, é preciso encontrar unidade. Coração é o que unifica, segundo o Papa Francisco nessa encíclica Dilexit Nos. Ele nos amou. Unifica os nossos afetos que podem se dispersar. Unifica as nossas ideias que podem se evadir umas das outras. E unifica as nossas ações que podem perder também o núcleo de intimidade. O coração significa também sinceridade e profundidade. O oposto da hipocrisia e da superficialidade. De fato, no número 9, na página 11 e 12 dessa edição, ele se refere a este mundo líquido. Sociedade líquida é um termo do sociólogo polonês Zygmunt Bauman, que fala dessa fugacidade e efemeridade das redes sociais, da sociedade de consumo, em que tudo está à venda e pode ser consumido e descartado em seguida. E nós queremos sempre experimentar sensações. Nós vamos ao cinema, nós estamos viciados nas redes sociais, querendo zapear de canal em canal, de perfil em perfil, para nos emocionar e nos comover. E nessa sociedade líquida é preciso voltar a falar do coração. Indicar onde cada pessoa, de qualquer classe e condição, faz a própria síntese, onde seres concretos encontram a fonte e a raiz de todas as suas outras potências, convicções, paixões e escolhas. Vejam o que diz o Papa Francisco. Movemos-nos em sociedades de consumidores em série, preocupados só com o agora, dominados pelos ritmos e ruídos da tecnologia, sem muita paciência para os processos que a interioridade exige. A religião exige interioridade e exige um processo dinâmico de paciência. Se você não tem paciência, você sequer pode começar a vida espiritual. Paciência e humildade são condições absolutamente necessárias para a prática da vida espiritual. Continua o Papa Francisco. Na sociedade atual, o ser humano corre o risco de se desorientar do centro de si mesmo
E isto é uma citação do Papa João Paulo II, seu predecessor. O homem contemporâneo encontra-se com frequência transtornado, dividido, quase privado de um princípio interior que crie unidade e harmonia no seu ser e no seu agir. Modelos de comportamento, infelizmente, bastante difundidos, exaltam a sua dimensão racional tecnológica ou, ao contrário, a instintiva. E falta o coração. É como se nós fôssemos animais racionais. Animais, por um lado, com apetites, com desejos, e racionais porque conseguimos supri-los com meios tecnológicos. Mas não temos uma unidade afetiva, social e intelectual e moral. A perda da unidade é um fator da crise da cultura. E por isso a fragmentação é uma das características mais proeminentes da nossa época. Fragmentação que nos torna, de algum modo, hipócritas, mentirosos e vivendo num mundo de aparência. Porque nós representamos um papel aqui, outro ali e outro lá, e nós não temos um núcleo do qual emana a nossa verdadeira personalidade. Estamos sempre representando papéis. Por isso, é preciso encontrar o coração. Esse é um tema tão agostiniano que o Papa Francisco trata na sua encíclica. O coração que, no fundo, é o coração de Jesus em nós. Por isso, a encíclica, depois de conceituar o coração e trazê-lo expresso no Evangelho, tem duas partes básicas. Uma dimensão de experiência espiritual pessoal, de piedade, e uma dimensão social e moral da caridade, na dimensão de compromisso comunitário e missionário. E com isso ele retoma essa dupla pauta, interior e exterior, pessoal e social, que já estava desde o começo na Evangelium Gaudium, que é o seu primeiro documento, bastante programático e claro, de 2013, que é o primeiro do seu pontificado, que é uma exortação apostólica. Vamos começar a falar da piedade. Primeiro, não se trata de aplicar conhecimentos na prática, mas de ouvir, saborear e honrar o Senhor. Pensem na imagem do coração para expressar a vida espiritual. O coração tem a sístole e a diástole, a compressão e a expansão. Ele se contém e se expande, se contém e se expande. Significa exatamente receber na oração e na comunhão eucarística nosso Senhor e depois dá-lo a conhecer e expandi-lo no apostolado. Ninguém dá o que não tem, ninguém dá o que não recebe. É preciso, em primeiro lugar, receber o coração de Cristo, como que num transplante, numa transfusão de sangue, que é a Eucaristia. A Eucaristia é uma transfusão do sangue e do corpo de nosso Senhor para o nosso corpo e sangue. E nós, ao comungarmos, nos tornamos Cristo. Comungamos do seu corpo e nos transformamos no corpo e no sangue de Cristo. Por isso nós temos que ter, como ensina São Paulo, os mesmos sentimentos, as mesmas ideias e as mesmas ações de Jesus Cristo, nosso Senhor. E isso significa exatamente adorá-lo, significa cultivá-lo, procurá-lo. Vejam o que diz o Papa Francisco no começo do capítulo 3 desta encíclica Dilexit Nos, número 49. É indispensável sublinhar que nos relacionamos com a pessoa de Cristo através da amizade e da adoração, atraídos pelo amor representado na imagem do seu coração. Veneramos essa imagem que o representa, mas a adoração dirige-se apenas a Cristo vivo, na sua divindade e em toda a sua humanidade, para nos deixarmos abraçar pelo seu amor divino e humano. Ou seja, ao contemplar uma imagem do Sagrado Coração de Jesus, na verdade o que nós desejamos é que a pessoa viva de Cristo, espiritualmente viva, pascalmente viva, ressuscitada de Cristo, venha até nós e nos
abrace e nos abranja. E isso se dá de uma forma tríplice, em 3 dimensões, explica o Papa Francisco. Entrando no coração de Cristo, sentimos-nos amados por um coração humano, cheio de afetos e sentimentos como os nossos. Ora, quando Jesus Cristo diz aos seus amigos, desejei ardentemente comer essa Páscoa convosco, é um desejo humano, um desejo, tenho sede, sede de almas, o meu alimento é fazer a vontade do Pai que me criou. Então há um afeto humano, uma vontade humana revestida de sentimentos, de expectativas, de ansiedade, no sentido humano profundo. A sua vontade humana quer nos amar livremente. E esse querer espiritual está plenamente iluminado pela graça e pela caridade. Quando chegamos ao mais íntimo desse coração, somos inundados pela glória incomensurável do seu amor infinito de Filho eterno, que já não podemos separar do seu amor humano. É precisamente no seu amor humano e não nos afastando dele que encontramos o seu amor divino. Encontramos o finito no infinito. Ou melhor, o infinito no finito, que é a unidade da natureza humana e natureza divina de Cristo. São José Maria Escrivá dizia, eu só posso amar Jesus com o meu coração, de carne, porque a encarnação de Cristo lhe deu um coração de carne como o meu. Então, a união com Cristo é uma união carnal, de amor. Por isso que o sacramento da Eucaristia é um sacramento esponsal, de unidade carnal plena, com todos os afetos, com toda a inteligência, com toda a vontade. Por isso que o primeiro mandamento diz amar a Deus sobre todas as coisas, com todas as nossas potências, inteligência, vontade e coração, unificando tudo isso. Por isso, a cruz de Cristo é a grande imagem do seu amor por nós. E ao contemplar Jesus trespassado, nós sentimos um amor recíproco profundo, porque ele nos amou primeiro. E por isso o Papa Francisco coleciona algumas citações de profetas do Antigo Testamento que merecem ser lidas, que podem ser lidas como se Jesus dissesse a nós: pois és de valor aos meus olhos, és precioso e eu te amo. Uma mulher pode olvidar da criança do seu peito? Não estimará o filho de suas entranhas? Embora alguma se esquecesse, eu jamais te esqueceria. Vê, eu te gravei nas palmas da minha mão. Cristo nos olha a cada um de nós, individualmente, do alto da cruz, querendo nos salvar, querendo nos perdoar, tendo sede da nossa alma, entregando-nos à nossa mãe, como nós contemplamos nas 7 palavras de Cristo do alto da cruz. Diz o profeta Isaías ainda, podem os montes mover-se e as colinas abalar-se, meu amor para contigo não se retirará, e a minha aliança de paz não se abalará. O profeta Jeremias, com amor eterno eu te amei, por isso te conservei meu favor. Senhor, teu Deus está em teu seio, o herói, o salvador, por ti ele exulta de alegria, e seu amor te renovará. Por ti ele se rejubila com alegria, diz o profeta Sofonias. Por isso, a devoção ao coração chagado de Cristo, crucificado de Cristo, do qual emanam água e sangue, a graça batismal e a graça eucarística que nós colhemos, pelas quais nós nos tornamos filhos de Deus, no Filho, nos torna profundamente consolados. E a parte que mais me marcou nessa encíclica é a que trata do sofrimento de Cristo e do nosso sofrimento unido ao dele na devoção da consolação. Diz o Papa Francisco, a unidade do mistério pascal nos seus 2 aspectos inseparáveis que mutuamente se iluminam. Ele está falando da paixão, morte e ressurreição. Este mistério pascal único, estamos em plena 8ª da Páscoa. O Papa Francisco morreu numa segunda de Páscoa, tendo feito a sua Páscoa definitiva nesse momento da 8ª da Páscoa, que é tão importante do ponto de vista litúrgico.
Este mistério pascal único, fazendo-se presente pela graça nas suas duas dimensões, significa que, quando procuramos oferecer algo a Cristo para a sua consolação, os nossos próprios sofrimentos são iluminados e transfigurados pela luz pascal de amor. Por que nós comemoramos liturgicamente a Páscoa? Porque toda missa é a renovação incruenta do sacrifício do Calvário. Porque nós amamos a cruz e porque nós tomamos a nossa cruz? Para consolar a Cristo, que nos amou primeiro na cruz. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. O cristão, portanto, quer consolar nosso Senhor na cruz. Os nossos pecados continuam a crucificá-lo, mas a companhia, como a de Maria, de João, Maria de Cleofas e aquelas mulheres que estavam ao pé da cruz, ainda o consolam. Portanto, a cruz é um acontecimento permanente do ponto de vista escatológico, do ponto de vista místico e espiritual. E nós devemos acompanhá-lo e tomarmos a nossa cruz. Nós devemos ser como o Cirineu, que lhe ajudou a carregar a cruz. E quando nós o consolamos com os nossos sofrimentos, ele nos consola. Esse é o grande mistério da consolação e da reparação. Quando nós queremos reparar os pecados do mundo, unindo o nosso sofrimento como corredentor ao de Cristo, nós somos consolados por ele. Acontece que participamos desse mistério na nossa vida concreta, porque anteriormente o próprio Cristo quis participar na nossa vida. Quis viver antecipadamente como cabeça o que o seu corpo eclesial viveria, tanto nas feridas como nas consolações. Veja um mistério profundo que o Papa Francisco está nos ensinando aqui. Cristo é a cabeça, cujo corpo é a sua igreja. Nós somos o corpo místico de Cristo. A cabeça, que é Cristo, sofreu em primeiro lugar. Sofreu para reparar os nossos pecados, para nos curar das nossas feridas morais e espirituais. E, ao mesmo tempo, o discípulo não é maior do que o mestre, e o corpo segue a cabeça. Por isso nós também sofremos e nos deixamos crucificar por ele, para que sejamos também por ele consolados. Quando vivemos na graça de Deus, esta participação mútua torna-se uma experiência espiritual. Em última análise, é o ressuscitado que, pela ação de sua graça, torna possível que estejamos misteriosamente unidos à sua paixão. Sabem-no os corações que creem, que experimentam a alegria da ressurreição, mas ao mesmo tempo desejam participar do destino do seu Senhor, que é o sofrimento. Estão prontos para a participação com os sofrimentos, os cansaços, as desilusões e os medos que fazem parte de sua vida. Não vivem a solidão, pois estas feridas são igualmente uma participação no destino do corpo místico de Cristo, que caminha no povo santo de Deus e que leva o destino de Cristo a todos os tempos e lugares da história. Essas passagens são realmente profundas, de uma piedade, de uma intensidade extraordinária que elucidam o grande mistério cristão do sofrimento unido ao padecimento pascal de Cristo. E continua o Papa Francisco: o desejo inevitável de consolar Cristo, que surge da dor de contemplar o que ele sofreu por nós, alimenta-se também no reconhecimento sincero das nossas próprias escravidões, dos nossos apegos, da nossa falta de alegria na fé, das nossas buscas vãs e, para além dos pecados concretos, da falta de correspondência do nosso coração ao seu amor e ao seu projeto. É uma experiência que nos purifica, porque o amor precisa de purificação das lágrimas, que no final nos deixam mais sedentos de Deus e menos obcecados por nós próprios. Assim, vemos que quanto mais profundo se torna o desejo de consolar o Senhor, mais se aprofunda a compunção do coração fiel. Essa compunção é o estado de penitência, de querer sempre desagravar, reparar, sofrer com Cristo, sofrer por Cristo, sofrer pelos nossos pecados, sofrer pelo pecado dos outros, como ensinou a bela oração do anjo de Portugal: Senhor, eu creio, espero, adoro e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não esperam, não adoram e não os amo.
O Nossa Senhora de Fátima ensinou aos pastorinhos exatamente a arte da reparação. Por fim, no capítulo 5, nós temos a dimensão social da caridade. O Papa Francisco nos exorta do perigo de uma espiritualidade solipsista, autorreferente, egoísta, só para si mesmo. A espiritualidade cristã não é quietista, de se aquietar e ficar parado na sua. Não, a caridade cristã é o desejo apostólico de expandir o amor de Deus aos outros, de estar com os outros, de encontrar Cristo nos outros, de amar o próximo, de encontrar Cristo no próximo. Por isso, ele começa enumerando passagens bíblicas muito representativas dessa complementação necessária de que quem encontra Deus no íntimo do seu coração, o encontra também no próximo. A gente não encontra Deus no próximo se não o encontrar no nosso coração. Mas tampouco a gente o encontra no nosso coração se não o encontrarmos também no próximo. Então há 3 pessoas aqui. Deus, eu e o próximo. Eu estou entre Deus em cima e dentro de mim e ao lado do próximo. Eu não posso negligenciar Deus acima e dentro de mim e nem deixar de buscá-lo nele mesmo pela piedade, pelos sacramentos, mas tampouco devo negligenciá-lo nos outros. Não é só espiritualidade e não é só ética. O coração, esse é o tema da encíclica, unifica espiritualidade e ética. Ação concreta para Deus, estar com Deus na oração, nos sacramentos, mas também estar com Deus no próximo, com o próximo. Por exemplo, o Papa Francisco sempre lembra dessa parábola do juízo final, antes da paixão de Cristo, já no final do Evangelho de São Mateus, em que Nosso Senhor diz: cada vez que fizestes isso a um dos menores desses meus irmãos, a mim o fizeste. Sempre que deste de beber, deste de comer, vestiste, visitaste um preso, cuidaste de um órfão, de uma viúva, de um exilado, foi a mim que o fizeste. Senhor, quando eu te dei de beber, quando eu te dei de comer, quando eu te vesti, quando eu te visitei que estavas preso, quando fizeste a um desses pequeninos. Diz São Paulo aos Gálatas: porque a lei inteira é plenamente cumprida nesta única formulação: deves amar teu próximo como a ti mesmo. Depois São João, na primeira carta, diz: nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos nossos irmãos. Quem não ama permanece na morte. Porque quem não ama seu irmão a quem vê, não é possível que ame a Deus a quem não vê. E o Papa Francisco nos lembra, na esteira do Papa Bento XVI, essa dimensão social do pecado e as verdadeiras estruturas de pecado em que certas instituições nos acostumam ao egoísmo e à indiferença e nos privam da solidariedade humana. Nós vivemos numa sociedade muito marcada pelo egoísmo, em que cada um só pensa em si, na sua propriedade, no seu dinheiro. E isso é totalmente alheio e contrário ao espírito de solidariedade e fraternidade que poreja no Evangelho. É necessário, portanto, a conversão do coração e ir ao encontro dos outros, para que instauremos o reino de Cristo na terra. Claro, o reino de Cristo não será plenamente consumado na terra, porque o reino de Cristo é o reino de Deus dos céus, é o reino dos céus. Mas Cristo está em nós. Quando nós pedimos no Pai Nosso: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, é exatamente a vontade do reino de Deus, que é o reino do amor, que é o reino da caridade, que é o reino do perdão, que é o reino da solidariedade. E para isso é necessário se esvaziar a si mesmo. Vejam como o Papa Francisco é fino nessa passagem da sua encíclica. Ele explica o seguinte: Deus aceitou limitar a sua glória expansiva e conter a difusão do seu imenso e ardente amor para dar lugar à nossa livre cooperação com o seu coração. Quando nós pedimos no Pai Nosso: seja feita a vossa... santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino.
Nós instauramos o reino de Deus realizando a sua vontade, santificando o seu nome. Para isso, nós precisamos de perdão dos nossos pecados. Nós precisamos que Ele nos afaste do mal. Nós precisamos aprender a perdoar. Nós precisamos do pão nosso de cada dia para instaurar esse reino. Isso é tão real, continua o Papa, que a nossa recusa o detém nesse impulso de doação, tal como a nossa confiança e a oferta de nós próprios abrem um espaço, oferece um canal desimpedido para a efusão do seu amor. A nossa rejeição ou indiferença limitam os efeitos do seu poder e a fecundidade do seu amor em nós. Se ele não encontra em mim confiança e abertura, o seu amor fica privado, porque ele mesmo assim o quis, do seu prolongamento na minha vida, que é única e irrepetível, e no mundo onde me chama a torná-lo presente. Isso não vem da sua fragilidade, mas da sua liberdade infinita, do seu poder paradoxal e da perfeição do seu amor por cada um de nós. Quando a onipotência de Deus se manifesta na fraqueza da nossa liberdade, só a fé a pode descobrir. E aqui ele cita o Catecismo da Igreja Católica. Então vejam só, Deus não precisa de nós, mas quis precisar, como precisou de Maria, que falou faça-se. E por isso nós precisamos também falar faça-se em mim segundo a tua palavra, respondendo a Deus para o cumprimento da nossa vocação, que é a vocação apostólica de amar, de deixar que Cristo nos ame, como Santa Maria Margarida Alacoque, e essa devoção do Sagrado Coração de Jesus recebeu o coração de Cristo e entregou o seu coração a Cristo. Aqui eu tenho uma imagem de Santo Agostinho entregando o seu coração ao menino Jesus, que representa também exatamente esse desejo de dar a ele o nosso coração e de receber dele o seu coração, para que ele ame por nosso intermédio e para que nós sejamos como que emissários ou soldados desse rei. O reino de Cristo só vai expandir se eu permitir que ele expanda na minha vida. Mas para isso eu preciso dessa transfusão sanguínea. Eu preciso tirar o sangue venoso do pecado e deixar o sangue arterial do coração de Cristo bombear na minha alma, e com isso que eu me converta e pratique a obra de misericórdia, que é o que o Papa nos exorta a fazer. Isso significa exatamente um esvaziamento, exatamente como ele fez. A kenosis de que fala São Paulo é o esvaziamento de Cristo que se encarna, que não se deixou envaidecer pela sua condição divina, mas se humilhou. E se humilhou não só como homem, mas se fazendo um crucificado, no ato mais rebaixado possível, na condição mais ignominiosa, nos ensinando a nos esvaziar a nós mesmos. Diz o Papa no item 203 da sua encíclica. Estas ações de amor ao próximo, com todas as renúncias e abnegações, os sofrimentos e fadigas que implicam, cumprem essa função quando são alimentadas pela caridade do próprio Cristo. Ele permite-nos amar como Ele amou e assim Ele próprio ama e serve através de nós. Se por um lado parece apequenar-se, aniquilar-se, porque quis manifestar o seu amor mediante os nossos gestos, por outro, nas mais simples obras de misericórdia, o seu coração é glorificado e manifesta toda a sua grandeza. Um coração humano que dá espaço ao amor de Cristo através de uma confiança total e o deixa expandir-se na sua própria vida como seu fogo, torna-se capaz de amar os outros como Cristo, tornando-se pequeno e próximo de todos. Assim, Cristo sacia a sua sede e espalha gloriosamente em nós e através de nós as chamas da sua ternura ardente. Reparemos na bela harmonia que existe em tudo isso. Para concluir, esse amor ardente de Cristo em nós nos torna apóstolos, nos torna evangelistas, nos torna servidores do reino de Cristo, no serviço, seja ele qual for, comunitário, profissional e familiar.
Veja a abrangência do pensamento do Papa Francisco na vocação universal à santidade. Todos somos chamados ao apostolado, porque todos somos chamados a realizar a nossa vocação, servindo na condição em que o próprio Deus nos colocou. Diz o Papa, é um amor que se torna serviço comunitário. Não me canso de recordar que Jesus o disse com grande clareza: cada vez que fizestes isso a um dos menores desses meus irmãos, a mim o fizeste. Ele propõe que o encontre também aí, em cada irmão e em cada irmã, especialmente nos mais pobres, desprezados e abandonados da sociedade. Que lindo encontro! Ninguém pode dizer que não tem a quem amar, porque há alguém perto de você a quem amar. Há um próximo. Amar o próximo significa aquele que está do seu lado, nas periferias existenciais, como ele também se referiu em outro documento. Continua o Papa. Portanto, se nos dedicarmos a ajudar alguém, isso não significa que nos esquecemos de Jesus. Ou seja, a caridade e a piedade são faces da mesma moeda. Amar a Deus no próximo e amar a Deus em si mesmo, numa adoração eucarística, por exemplo, são a mesma e única chama acesa do amor a Cristo. Amar a Deus eucarístico e amar a Cristo no próximo, em Jesus abandonado. Jesus está presente na Eucaristia e também está presente no próximo abandonado. E por isso ele cita uma série de santos aqui que souberam viver e exprimir isso com muita profundidade, como São Vicente de Paulo, por exemplo. Pelo contrário, nós o encontramos de outra forma. E quando tentamos levantar e curar alguém, Jesus está lá, ao nosso lado. Com efeito, é bom recordar que quando enviou os seus discípulos em missão, o Senhor cooperava com eles. Ele está lá, trabalhando, lutando e fazendo bem conosco. De uma forma misteriosa, é o seu amor que se manifesta através do nosso serviço. É Ele próprio que fala ao mundo naquela linguagem que por vezes não tem palavras. Ou seja, o nosso trabalho é um serviço ao nosso aluno, ao nosso cliente. Uma mãe ou um pai que cuidam dos seus filhos estão servindo a Cristo na realização da sua vocação de fiel leigos. Continua o Papa, ele o envia a fazer o bem e o impele a partir do seu interior. Por isso, chama-o a uma vocação de serviço. Fará o bem como médico, como mãe, como professor, como sacerdote. Vejam que encíclica extraordinária do Papa Francisco. Onde quer que esteja, poderá sentir o que ele o chama e envia para viver esta missão na Terra. Ele próprio nos diz, eu vos envio. Isso faz parte da amizade com ele. Portanto, para que essa amizade amadureça, é preciso que você se deixe enviar por ele para cumprir uma missão neste mundo, com confiança, com generosidade, com liberdade, sem medo. Se você se fechar no seu conforto, isso não lhe dará segurança. Os medos, as tristezas e as angústias aparecerão sempre. Quem não cumpre sua missão nesta terra não pode ser feliz, fica frustrado. Por isso, deixe-se enviar, deixe-se conduzir por ele para onde ele quiser. Não esqueça que ele vai com você. Não se atire no abismo, nem se deixe entregue a si mesmo. Ele o conduz e acompanha. Ele prometeu e cumpre. Eis que vou ficar convosco todos os dias até o fim dos tempos. Bem, esta é uma síntese da encíclica Dilexit Nos, Ele nos amou, sobre o amor humano e divino do coração de Jesus, que eu considero um testamento espiritual do pontificado do Papa Francisco, nos exortando a viver a radicalidade da nossa vocação cristã. E como ele nos pede para aprofundar esse tema, eu dou algumas sugestões. Primeiro, a encíclica do Papa Bento XVI, que pode ser lida como uma continuidade, que veio antes, é claro, mas com um aprofundamento, que é sobre a virtude da caridade. Deus é amor, que tem exatamente essa dimensão do amor a Deus e ao próximo, na caridade social e na prática da fraternidade. Recomendo muito a homilia de São José Maria Escrivá, O Coração de Cristo, Paz do Cristão, que está no volume É Cristo que Passa, que trata exatamente dessa dimensão afetiva e também volitiva, de um coração firme, seguro no coração de Cristo.
Também o livro de Jean Galot, O Coração de Cristo, que é extraordinário para explicitar os sentimentos, os pensamentos e as ações que brotavam exatamente desse coração unido ao Pai e unido à Mãe. O capítulo sobre Nossa Senhora aqui é extraordinário. E quem quer aprofundar do ponto de vista filosófico, o livro de Dietrich von Hildebrand, O Coração, uma análise da afetividade humana e divina. Rezemos pela alma do Papa Francisco, rezemos pelo próximo Papa, pelo colégio cardinalício que vai elegê-lo e para que o legado do Papa Francisco seja conhecido, integrado ao magistério da Igreja, a toda a sabedoria católica de 2000 anos, para que nós possamos continuar eretos, firmes e capazes de enfrentar todos os desafios históricos do nosso tempo.